Ô, gente, quem aí tem pavor de pagar multa? Eu sou uma dessas pessoas. Eu tenho pavor de pagar multa. Então, eu não gosto de perder prazo. Eu sempre procuro entregar tudo antes do prazo. Tudo assim na minha vida. Inclusive, chegar atrasada eu não chego. Estou sempre adiantada porque eu tenho pavor de perder o prazo e ter que ficar explicando essas coisas e pagar multa no caso da Receita. Falando nisso, agora a gente vai falar de prazo de entrega e multa do imposto de renda, tá? Da declaração de ajuste anual. Preste atenção agora. Pegou papel e caneta? Bora lá então. O prazo de entrega e multa. O prazo para entrega da declaração, geralmente, todos os anos, ela começa em 15 de março e ela se encerra em 31 de maio, às 23 horas, 59 minutos, e 59 segundos, horário de Brasília. O que que acontece se eu não entrego, Fabi? A multa correspondente a 1% ao mês sobre o valor do imposto de renda devido. Então, se você devia lá R$ 300, vai ser 1% por mês, tá? Sobre o valor devido, com um limite de 20% do valor total. O que que é isso? Tá? Quer dizer que se a multa que você vai ter que pagar for maior que 20% do valor, tá? Que você pagaria, aí você só paga os 20%. Você não paga nada a mais. O valor mínimo da multa é 165,74. Então, vamos supor, tá? Que você é, não entregou e não tem imposto a pagar. Então, você não vai ter 1% ali, correto? Só que você não pode ficar sem pagar a multa. Mesmo você não tendo imposto a pagar, você tem que pagar a multa. E a multa mínima é 165,74. Deu para entender essa questão do mínimo e do máximo? Então, assim, se eu atrasei para entregar e eu tenho imposto a pagar, vai cobrar 1% ao mês sobre esse valor desse imposto que eu teria que pagar, né? Limitado a 20%. Então, por exemplo, se eu devia 1.000, né? Se eu devia R$ 1.000, certo? A multa não pode ser maior do que 20% dos 1.000. É assim que funciona, tá? E o que mais que acontece se eu não entregar? A pior coisa do mundo, gente. O CPF é bloqueado, os clientes chegam aqui loucos, não conseguem passar Pix, não conseguem acessar o banco, não conseguem fazer nada com o CPF, porque tá bloqueado. Eu já contei a história para vocês do meu cliente lá, né? Lá nas lives, lá vocês que me acompanham aí, já contei a história. É terrível. Então, assim, não entregar além da multa, você fica com o CPF bloqueado, tem que sair doida atrás de um profissional para poder entregar para você. Então, não perca o prazo, isso é muito importante, tá? Aqui, se você tiver alguma dúvida, você já sabe, né? Manda pra gente. Agora, e o vencimento das cotas, Fabi? O que que é cota, Sabi? São as parcelas, só que aqui no imposto de renda a gente chama de cotas. Então, por exemplo, se você teve um imposto a pagar, você pode dividir ele aí até 8 vezes, até 8 cotas. Perfeito? Então, olha só, até 10/5, você pode optar pelo débito automático da primeira cota ou cota única, se você entregar sua declaração até 10 de maio, tá? Até 31/5 vai vencer a primeira cota. Então, eu entreguei antes do dia 10 de maio, eu posso colocar tudo em débito automático. Eu entreguei no dia 11 de maio, a primeira eu tenho que pagar por boleto e as próximas eu posso deixar no débito automático, tá? Sempre vai vencer dia 31/5 a primeira. Sempre. Então, se eu entreguei a minha declaração no dia 1º do 6 e eu tive imposto a pagar e eu parcelei, eu já estou com uma atrasada, porque já venceu dia 31/5. Entendeu? Quando é que vence as cotas? Sempre no último dia de cada mês, até no dia 28 de dezembro, que é quando vence a última cota, tá? Uma coisa importante, quando a gente faz a opção pelo parcelamento, todas as cotas elas vão ser acrescidas de juros acumulados pela taxa Selic, mais 1% referente ao mês do pagamento. Ou seja, a segunda cota conta com juro de 1%. A quarta cota, por exemplo, com vencimento em agosto, será calculada a partir do valor apurado, mais o acréscimo da taxa Selic, referente aos meses de junho e julho, mais 1% referente a agosto. Deu para entender? Ele vai acumulando a taxa Selic e vai sempre te cobrar 1% de juro. Por isso que nunca você vai pagar o mesmo valor e sempre vai estar um valor a maior. Toda vez que você divide em cotas o seu imposto de renda a pagar, você vai ter aí
a taxa Selic, que ela vai acumulando, né? E também 1% de multa. Em caso de atraso de pagamento, tá? Ó, de multa não, perdão, mais 1% de juros, tá? Não é multa, é juros, né? Vai ter ali a taxa Selic mais 1% de juros. Não é multa porque você não está pagando nada atrasado, você só dividiu em cotas. É juro. Então, você vai ter ali a taxa Selic mais os juros. Agora, em atraso, né? Caso você atrase, você vai pagar 33 ao dia. Você vai pagar multa de 30, tudo aquilo ali que a gente falou, a taxa Selic, 1% de juros, mais 33 ao dia sobre o valor que você teria que pagar de multa. Agora tá certo, de multa limitada a 20% do IR devido. Então, por exemplo, se você devia aí no montante R$ 1.500 de imposto de renda, né? Você vai poder, a Receita só pode te cobrar até 20% desse valor de 1.500, tá? Então, deu para vocês entenderem o quanto é custoso, né? Quanto é custoso essa questão do imposto de renda. Se você perdeu o prazo, se você esquecer de pagar uma guia, tem multa, tem juros, tem a taxa Selic. Então, assim, fique atento, cuide bem do seu dinheiro, é o que eu sempre oriento para vocês, tá? E o que que a gente vai ver agora? Cronograma da restituição, para quem tem restituição. Eu vou falar para vocês daqui a pouco. Mas aqui eu quero saber o seguinte: se você ficou com alguma dúvida, manda aqui. O importante para a gente saber: dia 15 de março começa, não é? E dia 31 de maio termina. Nunca deixe para entregar dia 31 de maio, porque geralmente o sistema não funciona de jeito nenhum, tá? Então fique atento aí. Se teve alguma dúvida, o que que você vai fazer? Vai deixar embaixo da aula, né, gente? Vai deixar embaixo da aula e a Fabi vai responder com todo o carinho do mundo, como eu sempre faço. Pegue lá a sua garrafinha d'água, vai lá encher e volta, que a gente já vai começar a próxima aula. Não se atrasa, não, menina.